A paz do Senhor Jesus, toda a igreja, todos os irmãos e todas as nações. Que o Senhor abençoe a todo mundo, em nome de Jesus. Meus filhinhos, Jesus veio a mim nesta madrugada. Eu vou relatar a vocês o que Ele falou comigo sobre esse tempo que nós estamos vivenciando. O tempo em que Deus está trabalhando na igreja dele, porque a igreja nunca foi do homem, a igreja é de Deus. E o Senhor me mostrou a tristeza dele e a ira dele também, pela igreja que diz ser dele. Interessante, meus filhinhos, que Jesus falava comigo: diga para o meu povo, diga para o meu povo. E esta foi a direção de Deus. Enquanto Jesus falava comigo acerca da igreja na terra, Jesus dizia: diga à minha igreja que eu estou requerendo a verdade, a sinceridade, o caminho antigo que eles abandonaram. E eu dizia: Senhor, qual a tua igreja? Qual povo, Senhor, específico? E Deus dizia, através de Jesus: a minha igreja. Os homens da terra acham que a igreja são deles e por isso ensina a igreja o que eles querem ensinar. E enquanto Jesus dizia a mim sobre a sua igreja, várias visões ao mesmo tempo se abriam, meus irmãos. E as visões se abriam e eu podia ver nitidamente. Eu via igrejas pulando toda escura, pulando com jovens mundanizados. Eu via irmãs nitidamente na visão do Espírito, nas praias de biquíni. E quando eu via as visões, enquanto Jesus falava, eu sentia a tristeza de Jesus. E Jesus dizia: esta é a minha igreja. Namanda subi calabai. Diga-me, igreja, que eu não aprovo esse ensinamento dos últimos dias. Diga-me, igreja, para voltar ao caminho antigo. E aquela minha igreja que voltar ao caminho antigo verá a minha vitória. Mas a igreja rebelde, desobediente, carnal, mundana, não verá a minha bênção. Ebanda subinai. Enquanto Jesus dizia-me, a visão seguia. Eu passei como um relâmpago por dentro de muitas igrejas. Mulheres sensuais no altar, roupas mundanas, mulheres na praia de biquíni, igrejas escuras, jovens pulando, todos esquisitos, mundanos. E Jesus dizia: essa é minha igreja. Eu perguntei: Senhor, se ela é tua igreja, por que está assim? Aí Jesus falou comigo: é porque os homens acham que a igreja é dele e estão ensinando a eles o que eles querem. Mas diga ao meu povo, irmãos, o problema nem sempre está nos membros. São os pastores que acham que a igreja são deles. Eles administram elas como eles querem. E por um momento a visão veio para dentro da minha casa. E agora, meus irmãos, eu vou relatar algo que muita gente vai dizer: bicho, mas Deus é amor. Quando a visão voltou para dentro da minha casa, eu senti que
outra voz falava. Já não era aquela voz mansa mais, como Jesus tem falado comigo às madrugadas por este dia. E eu ouvi uma voz, e eu pude sentir a ira. Eu pude sentir a ira dessa voz quando ela falava comigo a respeito do estado da igreja. Eu senti a ira. Meus irmãos, ouça a voz de Deus, pastores, igreja. Deus está irado com esse ensinamento que vocês têm dado à igreja do Senhor. Deus está irado, pastores. Deus está irado, missionária. Vocês não têm noção. Deus está irado com o que vocês estão fazendo com a igreja dele. A igreja não é sua, pastor. A igreja é do Senhor. Você não pode conduzir a igreja como você quer. Você não pode. A igreja não te pertence. Mas você acha que é sua e por isso você faz dela o que você quer. Meus irmãos, enquanto aquela voz grossa, eu senti a ira de Deus pela vida dos líderes no mundo inteiro. Estão ensinando às igrejas o que eles querem, não o caminho antigo. E eu fiquei mais abalado ainda, que conforme aquela voz, eu senti a ira de Deus, dizia: avisa os homens na terra, avisa os pastores. Enquanto Deus falava isso, me bateu uma tristeza, porque como um relâmpago, eu via minha irmã, eu via meus irmãos, estão nessas igrejas mundanas, e Deus dizia: avisa eles. E quando eu vi os meus familiares na visão, eu fiquei mais triste, irmãos, porque eu senti a ira de Deus. E todas as vezes que eu falo para os meus irmãos da Igreja Santa, eles zombam de mim. Há familiares meus, irmãos, quando eu falo da verdade, eles zombam de mim. Eles dizem que eu estou doido e que a igreja pode ser assim mundana mesmo, que Deus não está nem aí. E eu fiquei triste ao ver a minha irmã. Eu tenho irmãs, eu vi irmãs, eu vi a sua família, eu vi meus irmãos desviados. Eu falei: Jesus, oh Senhor, igreja, Deus está mandando um recado para o povo dele. A igreja é dele, e os homens estão fazendo da igreja do Senhor o que eles querem. Meus irmãos, pastores que não guardarem a verdade, essas igrejas vão dar muito escândalo, muito mais do que você está vendo. O pastor que não ensinar a verdade à igreja do Senhor vai pagar um preço muito grande, porque a igreja não é sua, pastor. Irmãs que estão nas igrejas mundanas, o seu pastor está enganando você. Irmãos que estão na igreja mundana, eu pude sentir a ira de Deus, porque os homens estão no altar, são culpados da igreja estar assim desse jeito. O rebanho segue o pastor, igreja. Mas eu senti a ira de Deus, e Deus dizia para mim: eu vou dar vitória à minha igreja, mas a igreja rebelde não vai alcançar minha vitória. Deus está dizendo que as igrejas rebeldes, eles vão ficar doentes, eles vão passar pelo vale da sombra da morte. As esposas dos pastores vão ficar doentes, os pastores mundanos vão ficar doentes, as filhas dos pastores mundanos vão ficar doentes, vão pedir o socorro de Deus, e Deus vai botá-los na prova, porque eles estão conduzindo o rebanho totalmente ao contrário ao caminho antigo. O que vocês estão vendo de pastores doentes, esposos de pastores doentes, isso é só o começo, igreja. Mas Deus falou comigo: a igreja obediente vai ser guardada por mim. Eu vou dar vitória, igreja obediente. Vem anos de vitória, igreja, mas para a igreja obediente, irmã, saia dessa igreja mundana, saia desse local perverso.
Esse pastor está conduzindo a igreja como se fosse dele, e você está fazendo parte desse negócio. Sai, igreja, enquanto é tempo. Eis aí a mensagem que Jesus trouxe a mim nesta madrugada. É vitória que está vindo, mas para a igreja obediente, a igreja mundana, vai cair em descrédito. Os pastores vão ficar doentes, as esposas também. E nós veremos isso nas notícias. Esposa de pastores doentes, pastor doente, filhos problemáticos, casando 10, 15 vezes. E você não consegue entender por que isso nessas igrejas mundanas. Deus vai abandoná-los. Porque Deus não vai ser com eles enquanto eles não virarem para o caminho antigo. Se eles virarem para o caminho antigo, Deus será com eles. Ouça a voz de Deus, igreja. Desperta enquanto é tempo, porque vem tempo de vitória, mas para a igreja obediente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, igreja. Graças a Deus.